Olá, hoje vamos falar do desfraude diurno. Eu vou contar a minha experiência, o que eu fiz que deu certo, mas vou contar também para vocês outras experiências de outras pessoas e quais são os sinais que a gente tem que observar para começar o desfraude diurno. Então, para começar, a gente tem que perceber alguns sinais na criança. Não adianta a gente querer começar já a tirar a fralda, se eles não deram esses sinais, senão a gente vai se frustrar e frustrar a criança também. Então, quais são esses sinais? É observar se a criança já consegue dizer que já está fazendo xixi ou cocô. Então, como eles começam a fazer na fralda e já sabem que estão fazendo, eles avisam, estou fazendo xixi, estou fazendo cocô, então eles avisam, ou eles começam a se incomodar com a fralda. Quando a fralda tá cheia, eles começam a avisar o que tem na fralda, então eles avisam também. E um outro sinal é se a criança pula. E muitos dizem que quando a criança consegue pular, ela já tem um controle da musculatura. Então esses são os sinais. Eu esperei todos esses sinais do meu filho para começar o desfraude. Então eu esperei ele aprender a pular, eu esperei ele me dizer que a fralda estava incomodando, que estava cheia, e eu esperei também ele dizer que estava fazendo xixi, o cocô ele falava. E também o do cocô, a criança começa a agachar num cantinho, ele começa a agachar ou se esconder para fazer o cocô. Também esse é um outro sinal. Então eu esperei todos. Então essa foi a minha experiência. Eu esperei todos. Então, e como que eu fiz? Eu levava ele no banheiro de meia hora para oferecer ele fazer xixi. E ele não fazia xixi na hora que eu oferecia e também a fralda dele estava ficando cheia. Então eu peguei uma dica de outras mães, né? A gente vai sempre adaptando, então eu peguei uma outra dica que era pra tirar a fralda, pra ele se incomodar se escapasse um pouquinho de xixi. Tirei a fralda, a gente foi comprar cueca. Eu acho muito legal essa parte do lúdico, que a criança gosta de ir lá comprar cueca, ele escolher. Então ele escolheu a cueca dos super-heróis e a gente começou a colocar a cuequinha e eu falei, ó, você vai usar agora a cuequinha, então quando você quiser fazer xixi, você avisa a mamãe. Só que a criança, às vezes, ela não consegue ainda avisar você. Então o que eu fazia? De meia hora eu levava ele no banheiro para fazer xixi. E, às vezes ele não fazia nada e quando ele fazia, eu esperava um pouquinho mais. Então a próxima vez que eu ia oferecer, eu já esperava uns 40 minutos. Mas nesse meio período, nesse período, às vezes escapava xixi, às vezes ele fazia tudo na cuequinha. Então a gente não pode brigar, porque a gente tá tentando ensiná-lo. A gente fala, olha, quando você tiver com vontade de fazer xixi, avisa a mamãe. E assim foi. Eu fiquei mais ou menos assim, um mês, mais ou menos, oferecendo todo, de meia hora, oferecendo xixi, pra ele levar a fazer xixi. E mesmo assim tinha escape. Então pra vocês ficarem tranquilas, né, papais e mamães, que eles têm escape mesmo. Por mais que a gente tá oferecendo de meia hora, às vezes ele não quer fazer naquela meia hora. Só que nesse meio termo, nesse intervalo, ele faz e molha toda a cuequinha. E fica falando, olha, a hora que você quiser, avisa a mamãe, o papai, que a gente te leva no banheiro. É ir ao banheiro. E outra coisa também que é muito interessante é que a criança tudo, eles imitam os adultos. Você ir até o banheiro e deixar ele ver você fazendo as necessidades, porque ele vai observar que a gente tem que ir até o banheiro e ele vai começar a aprender também. Mas tem gente que não gosta disso, mas tá tudo bem. Vamos tentando com as outras técnicas, com outras dicas. Fazia tudo isso. Eu levava ele toda vez no banheiro de meia hora. E aí, mesmo tendo escape, ele foi aprendendo, foi achando interessante, foi achando legal. Quando eu colocava ele no vaso, ele não tinha muita altura ainda do vaso. Então ele não se interessava muito. Eu comecei a deixar ele fazer xixi no ralo do box. Isso que ele fazia, ele achava muito engraçado, ele achava divertido. E depois eu pegava uma caneca com água e jogava lá. É assim que eu consegui o desfraude diurno do xixi. O do cocô foi um pouquinho diferente, demorou um pouquinho mais, mas eu não consegui esperar. A hora que vinha à vontade, ele fazia na cuequinha. Você ia falar assim, olha, avisa a mamãe, vamos fazer no piniquinho ou no assento. Mas ele começou por conta própria me trazer a fralda. Ele quis trazer a fralda pra eu colocar pra fazer cocô. Então eu colocava pra ele fazer. É sempre quando ele vinha com a fralda pra mim, eu falava, vamos fazer no assento, vamos fazer no piniquinho, a gente dá tchau pro cocô. Porque eu gosto muito do lúdico. Eu acho que criança, ela se diverte, ela aprende brincando. Eu acho muito legal quando a gente fala, vamos dar tchau pro cocô, vamos fazer no assentinho, no assento que era cheio de bolas de futebol, tinha bolas de tênis, então era bem divertido o assento dele. Vamos fazer lá no assento, ou vamos fazer no seu piniquinho do urso. Mas ele não fazia, ele sempre vinha com a fralda. Mas a gente não pode desistir. Então sempre eu falava, até que uma vez, ó, que ele trouxe a fraldinha pra mim, eu falava, vamos com a mamãe vai junto com você, a mamãe também faz. Aí eu sentava no vaso, e ele sentava no piqueniquinho, e ele ficava lá, fazia força, mas não saía nada. Mas eu sempre incentivando, até que, mais ou menos uns 2 meses também, ele começou a fazer no pinico.
querer trazer pra vocês? A gente sempre tenta comparar, né? Ah, é porque a minha amiga conseguiu desfraldar ele com 1 mês. Ah, porque ela conseguiu já desfraldar o xixi e o cocô, já conseguiu desfraldar o diurno e o noturno junto. Mas cada criança é diferente, então a gente tem que ir devagar, tem que ir no ritmo dela. Primeiro, vendo todos os sinais, para ver se já dá para iniciar. E também, a hora que iniciar, vai ter o escape de xixi, de cocô. Então, mesmo tendo esses escapes, a gente com muito amor e carinho falando para a criança como que teria que ser, para ela nos avisar. O do cocô, eu também peguei esse livro aqui, bem legal, que se chama O que tem na sua fralda. Esse livro aqui, ó, eu comprei justamente no desfraude. A hora que tava de desfraude do cocô, porque ele tava toda hora me trazendo a fralda, então eu trouxe. Essa história é bem legal, é um ratinho que quer ver toda a fralda dos amiguinhos, e toda vez que ele pergunta, o que tem na sua fralda? Aí na fralda tem um cocôzinho, e depois todo mundo fica curioso e quer saber o que tem na fralda do ratinho, e a hora que eles pegam a fralda do ratinho não tem nada, porque o ratinho fala o quê? Porque eu faço no pinico. Aí ele mostra que ele fez no pinico, e daí todos acham legal e vão fazer no pinico. Gente, é muito engraçado que depois que eu comprei esse livro, foi aí que ele começou a querer sentar no pinico. Não fez de imediato, né, o cocô, mas ele começou a aceitar aí no pinico porque ele viu que o ratinho fazia cocô no pinico. Então por isso que eu falo, a criança gosta desse lúdico, de brincadeiras, vamos dar tchau pro cocô. E também esse livro aqui eu achei que ajudou bastante. A dica é, esse livro, fazer o lúdico, comprar um assento redutor para a criança não ficar com medo de sentar no vaso grande, ou pegar o pinico. Então você vai começando a ver onde sua criança prefere. O meu começou no pinico e depois de um tempo ele aceitou ir pro assento. Foi tudo um processo. Primeiro ele desfraldou do xixi, depois de mais 2 meses ele desfraldou do cocô, mas foi pro pinico, e depois de um tempo que ele foi pro assento, que daí a gente não precisa ficar limpando, lavando o pinico. Então daí facilitou mais ainda, não precisava ficar levando onde eu ia viajar o pinico, facilitou bastante o assento. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa outras dicas aqui, porque às vezes as minhas dicas alguém já fez e não deu certo. Então se vocês puderem deixar outras dicas diferentes aqui no comentário para os outros pais lerem também, vai ser muito interessante. E como eu também tenho meu segundo filho, eu vou começar indo no desfraude dele agora. Então se tiver alguma dica aqui que quando eu aplicar de novo essas dicas não derem certo, eu vou com certeza tentar outras dicas, outras tentativas, e compartilhe com todos os pais que estão tentando esse desfraude diurno. E depois eu venho aqui de novo contar como foi o desfraude noturno, que na verdade ainda não ocorreu, mas eu tô fazendo vários testes, várias dicas, que várias não deram certo, e depois eu vou contar a minha experiência para vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.